Pô, gostei, eu vou ver esse aqui, ó. No dia 11 de outubro de 1996, a aparência do Renato Russo era praticamente pele e osso. Ele estava 20 quilos mais magro do que o normal, pesando 45 quilos, passou o último mês de vida praticamente se alimentando só de água de coco e dizendo coisas como: mãe, eu não sou daqui. Segura aí que nesse Conexão Legiônica a gente vai recriar os últimos dias de Renato Russo. O propósito desse vídeo é fazer um resgate de depoimentos. Eu vou utilizar para isso livros, jornais e revistas. Não Isso é vai ser um vídeo interessante. sensacionalista, é um vídeo Uhum. informativo para que a gente Informativo. possa saber um pouco mais e compreender um pouco mais sobre esse grande ídolo da música brasileira. Então eu começo esse vídeo contando que na virada de 95 para 96 o Renato começa a ter um declínio, mas não é um declínio por causa da AIDS ainda. Ele começa a mergulhar numa Das depressão e além drogas. disso ele começa a sofrer os efeitos dos remédios que ele tomava. É o que explica o Arthur da Pieve no livro Renato Russo, o Trovador Solitário. Renato vivia dizendo estar em depressão química. Era um Ai, eufemismo da caralho. ressaca causada pelos medicamentos que tinha de tomar na tentativa de combater os efeitos da AIDS, que aos poucos avançavam, uma febre aqui, outra lá. Aliás, todos os livros que eu usei na pesquisa desse vídeo estão lá na descrição, depois você pode dar uma olhada se você quiser conhecer um pouco mais. Mas de qualquer forma, ele começou a ser tomado por um pessimismo, como conta o Dado Villa-Lobos na autobiografia dele. O Renato percebia a gravidade da sua situação e estava ansioso. Nós precisamos fazer o disco agora, dizia ele ao Bonfá e a mim nos meses finais daquele ano. O disco de que ele tá falando é A Tempestade. Tempestade, E uma das decisões né? que a banda tomou foi que a produção ficaria com o Dado Villa-Lobos e não mais com o Ayrton Bahia, justamente para que eles pudessem ter o controle da situação. Por isso agora eu vou abrir um parêntese pra gente voltar pro fim do ano de 1990, que é quando o Renato descobre que era soropositivo. Encorajado pelo Dado Villa-Lobos e pelo empresário da Legião, Rafael Borges, Renato vai fazer o teste, conta o dado na biografia dele. Eu tava junto quando o nosso empresário foi pegar o resultado. Ele também fizeram um teste de HIV para dar uma força ao Renato, que tava quase pirando devido ao medo de estar contaminado por aquele vírus. O do Rafael deu negativo. Já o do Renato, no ano 2000, a revista Isto é Gente publicou uma reportagem com depoimentos da Leonice Coimbra, uma antiga amiga do Renato Russo, em que ela reproduzia depoimentos do próprio Renato de que ele acreditava que contraiu o vírus de Scott Hickman, com quem ele teve um romance entre o final de 89 e julho de 1990. Mas isso nunca foi confirmado e sempre foi uma suposição por parte do Renato Russo. De qualquer forma, ainda no final de 90, Renato decidiu que queria manter segredo sobre isso. Poucas pessoas sabiam, como o Dado, o Rafael Borges, algumas amigas do Renato, como a Leonice Coimbra. Em 92, quando ele foi entrevistado pelo jornal O Globo, a pergunta foi: muitos boatos sobre AIDS circulam e você também é uma das vítimas dessas especulações. Há algum fundamento? Renato: mas que baixo astral, eu não tô com AIDS. Que pergunta idiota. Uma vez no circulador também me perguntaram isso e eu nunca mais voltei lá. Em 1995 aconteceu a mesma coisa numa entrevista para a revista Marie Claire. Essas duas entrevistas, inclusive, estão no livro Conversações com o Renato Russo. Então nessa de 95 a pergunta foi: você chegou a fazer o teste de AIDS? Eu não preciso dessa coisa de teste. E quando eu fiz, foi a entrevistadora: um alívio? Foi horrível esperar o resultado. Faço check-up todo ano e descobri que estava com hepatite B. Os médicos me pediram para fazer o teste de AIDS. Fiz 3 exames até ter certeza do resultado, que deu positivo no primeiro exame e foi um horror. Aí fiz o outro, repeti mais uma vez e esses dois deram resultado negativo. O médico disse que até segunda ordem eu sou soro negativo. Não há informações nos outros livros ou mesmo em outras entrevistas sobre esses testes adicionais que o Renato disse que fez, então não dá pra saber se ele inventou isso nessa entrevista ou se realmente eles aconteceram. Ou mesmo se o médico dele realmente disse que ele era soro negativo. Agora voltando. Lembrando que nos anos 80 não tinha ideia, entendeu? Não tinha ideia. Se o cara tinha muito preconceito com aidético, tinha muito preconceito com essas pessoas, com essa população, linkavam muito o HIV ao homossexualismo, que só pegava quem era homossexual, entendeu? Então, isso acabava com a reputação. Hoje em dia, né, as pessoas conseguem ter uma vida melhor, já falam melhor sobre isso, entendeu? Ainda tem um preconceito que é padrão, né? Porra, é padrão, mas tem o preconceito ainda. Mas nos anos 80 não tinha, era pouca ideia, velho, era pouca ideia, entendeu? Por isso que ele negava, veementemente, mesmo sabendo que ele tinha, porque isso poderia acabar com a fama, poderia acabar com a reputação, entendeu? E como é que ele ia se cuidar? Como é que ia ter dinheiro pra se tratar no público, no hospital público? Ele não era burro. Voltando para 96, a gente cai no mês de março. O Renato deu uma festa de aniversário, na verdade foi um encontro. Ele chamou algumas pessoas próximas no apartamento dele, e isso tá narrado no livro O Trovador Solitário. Renato estava todo de branco, parecia cansado e irritadiço, que também não era incomum. Uma das pessoas que estava nesse encontro era o Jean Fabra, que tinha sido baixista de apoio da Legião Urbana. Tendo ouvido Natália, a faixa que estaria em A Tempestade, Jean comentou que tinha achado muito deprimente. Renato foi enfático: é pra ser deprimente. Cortou o papo. No mês de abril, Renato aparece em algumas imagens que foram exibidas pelo Eu lembro disso Fantástico em aí. 2010. Num dos momentos, ele tá ensaiando 16, que ainda não tinha letra. E no outro trecho ele aparece bem de canto, reclamando de problemas estomacais. A dona Penha faz um caldinho tão bom pra mim. É bom porque eu ainda tô tendo problema pra digerir as coisas. Tive estomatite, esofagite, gastrite. Ele não revelou isso ali, mas esses problemas eram resultado exatamente dos remédios que ele tomava contra a AIDS. Nas semanas seguintes, continua aquela rotina de telefonemas do Renato Russo, ou seja, ele ia muito pouco ao estúdio, as coisas ficavam muito assim nas mãos do Dado Villa-Lobos e do Carlos Trilha, que tinha trabalhado com ele nos 2 discos solo. Aí ele recebia as fitas em casa, ouvia as gravações e ligava pro Dado e pro Carlos pra comentar o que tinha achado, e rolavam muitas brigas. A história que eu queria contar agora foi de um dia em que ele tava falando com o Trilha, assim, de madrugada, lá pelas tantas, e tanto ele reclamar em tudo que ele ouvia. Até um dia que eu não aguentei mais e falei: muito bem, né? Sua Majestade Renato Russo fica em casa, ouvindo as gravações e reclamando da gente que fica lá o dia inteiro trabalhando. Aí que ele me disse: eu tô doente.
tô doente. E aí, nesse dia, a gente ficou no telefone conversando das 2 até as 5 horas da manhã. Não foi nesse dia que o Trilly entendeu que ele tinha AIDS, mas mais pra frente quando ele reapareceu no estúdio bem debilitado. A gravação das vozes de A Tempestade provavelmente aconteceu entre abril e junho, porque em junho ele parou de ir ao estúdio. Muitas pessoas, quando ouviam as gravações, acharam estranha a voz do Renato e chegaram até a sugerir que ele gravasse de novo. Mas ele sempre cortava o papo dizendo, não, a voz tá maravilhosa, a voz é isso daí mesmo. Mas na verdade ele tava tentando ocultar o verdadeiro motivo da fraqueza dele. Ele só retornou pra gravar as vozes da canção A Via Láctea por causa de um problema técnico. Ela distorceu num determinado ponto da música. E o Dado Villa-Lobos conta como é que foi esse dia. Nesse momento, o Renato apareceu no estúdio de bengala, muito fragilizado, reclamando da gravação. Cara, que merda é essa? Isso aqui é uma banda de rock. E no que fomos regravar a canção, ele teve um destempero total e disse, tá uma merda, essa mixagem tá uma bosta. Isso confirma vários relatos também de pessoas próximas ao Renato que ele tava se tornando uma pessoa muito difícil, assim, de conviver, com um humor muito imprevisível. Explodia com muita facilidade. Ao longo de todo o ano de 96, ele não deu entrevistas televisivas. E sempre que precisou ser fotografado, ele usou fotografias antigas, como no encarte de A Tempestade, inclusive. De abril pra frente, ele daria mais 3 entrevistas. A primeira delas foi no mês de junho, pro Correio Brasiliense. Era uma reportagem sobre os 10 anos do disco 2. E a entrevistadora, ela quer saber dos planos, quais serão os próximos discos, o que você vai fazer no futuro. Eles estavam falando sobre crises depressivas, e aí a entrevistadora perguntou, é assim que você tá agora? Não, eu estou em depressão clínica, é diferente. Se eu não tomar Prozac, acordo, não quero sair de casa. Fico com medo das coisas, com ansiedade. E aí, e o próximo disco será outra virada? O próximo disco está extremamente melancólico, porque o ano passado foi difícil pra mim. Aí quando ela pergunta por que ele desconversa totalmente, começa a falar de problemas na música popular. Aí veio a morte dos Mamonas Assassinos, aí teve enchentes no Brasil. Não que essas coisas não tenham o abalado, mas ele nunca vai ao cerne da questão. Quais os planos daqui pra frente, Renato? Descansar, pelo tempo que for necessário. Também em junho, ele deu uma entrevista pro Ricardo Alexandre, do jornal Estado de São Paulo, mas ela só foi publicada em setembro. Aí uma hora ele pergunta, você já tem algum projeto solo em maquinação? Não sei o que vai acontecer. Provavelmente eu vou sair do país, vou embora pra São Francisco, fica lá uns 2 meses e de lá vou pra Nova Zelândia. Nessa entrevista do Estadão, o Ricardo Alexandre ainda colocou no texto, PS, não perguntamos se Renato está com AIDS, o que mostra como eram fortes os boatos naquela época. E ainda falta a última entrevista dele que foi dada no dia 6 de julho ao Marcelo Frois. Aliás, o Marcelo foi o último jornalista que teve acesso ao Renato Russo. Nessa entrevista, na verdade, assim, é uma grande conversa, na maior parte do tempo o Renato ele tá falando de temas gerais, ele tá meio que desviando o foco, mas dá pra destacar 2 trechos. Num deles o Marcelo pergunta, mas e como é que você tá, Renato? Eu tô complicado, eu não quero falar sobre isso. Aí lá no final, o Marcelo tenta retomar esse assunto perguntando, você é otimista com relação às suas fases e a sua recuperação? Eu acho que qualquer pessoa que tenha uma visão do que acontece e do que eu faço vai ter resposta pra essa sua pergunta. Silêncio. No mês de julho ou agosto, o pai do Renato, que era o Renato Manfredini, ele se mudou de Brasília para o Rio de Janeiro para morar com o filho e acompanhar de perto ele nos últimos meses de vida. Vale lembrar que a mãe dele, Dona Carmen, ainda não sabia que ele tinha AIDS. Enquanto isso, o disco A Tempestade entrou em mixagem. E a partir dessa hora ninguém falava mais diretamente com o Renato. Sempre através ou do pai dele, de um intermediário, ele não atendia mais o telefone, ele não ia mais no restaurante da esquina, ele começou a ficar fechadão mesmo. Diz o Dado que as notícias que chegavam, quando eles perguntavam, como é que tá o Renato? A gente tá curioso, a gente quer saber. Não, o Renato tá bem. Tá Não, bem. ele sumiu. Não, ele comeu. Em agosto, Foda. o Dado deu uma entrevista à Bis, eles queriam saber sobre o disco A Tempestade. Então lá no fim ele vai explicar o porquê do nome A Tempestade. Tem a ver com o tom do disco, que fala muito do dia a dia dos jovens, de desilusões amorosas. O Renato escreve as letras e canta as músicas, não tem como fugir da visão dele. Essa fase que o Renato tá vivendo não é fácil, sem explicar por quê. Nesses últimos 2, 3 meses de vida tem pouquíssima informação sobre a vida do Renato Russo, mas o Marcelo Frois, aquele que fez a última entrevista, quando saiu a revista Bis do mês de novembro, ele escreveu sobre os bastidores daquela entrevista e de outros encontros que ele teve mais pra frente com o Renato Russo. Ele começa narrando um dia que ele foi na casa do Renato Russo no mês de agosto. Chegando à sua casa, foi conduzido pelo empregado à sala de som, onde Renato ouvia The Jesus and Mary Chain. Batemos um papo, ele pergunta pelos preparativos do meu casamento, explica que tá cansado e que tem que sair com uma tia, a senhora sentada no sofá ao lado. Hoje, imagino que aquela senhora fosse sua enfermeira e que o compromisso fosse voltar pra cama. Aí, ele falou mais 2 vezes com o Renato em setembro por telefone. Numa delas, antes de desligar, convido. Em dezembro a gente vai ver no meu casamento do Marcelo. Aí diz o Renato, ainda é cedo pra dizer se vou poder ir, mas a gente vai se vendo. Quem sabe pra ouvir um som. A gente tá chegando perto então do falecimento dele. Então eu vou pular pro dia 8 de outubro. Circulam boatos no Rio, em especial, de que o Renato teria se suicidado. Teve até relatos de algumas rádios que deram essa notícia. O Dado e o Rafael Borges, preocupados, decidem ir ao apartamento do Renato. Era uma terça-feira e o Dado conta em detalhes na autobiografia dele. Nós fomos lá na casa do Renato em Ipanema e o pai dele nos recebeu. Quando eu entrei no quarto, eu vi um corpo esquálido, como de um prisioneiro judeu no Holocausto, em uma cama de hospital e sob em estado de choque. Então, o Dr. Saul, que era o médico que acompanhava o Renato já há muitos anos, cutucou o meu amigo doente que estava de bruços e lhe disse: olha, Renato, quem está aí? E ele respondeu, antes de se virar de bruços novamente: é o guitarrista da minha banda. E aí o Dado conta que nessa hora ele se trancou no banheiro e não aguentou, foi às lágrimas. E também diz que nesse momento ele realmente caiu a ficha, assim, ele realmente tá indo embora. Então essa foi a despedida de Dado e Rafael Borges do Renato Russo. No dia seguinte, a quarta-feira, a Carminha está lá em Brasília, ela liga pro seu Renato, pra ela, o pai tava morando junto com o filho, pra acompanhar ele naquela depressão. Conta o livro do Carlos Marcelo. O coração de Carminha amanhece especialmente apertado. Ela quer antecipar a ida ao Rio, marcada para o dia 11, atendendo a um pedido do filho para que ela não ouvisse naquela situação e não soubesse do que estava se passando, ele aconselha ela a não viajar. E aí, passa a quinta-feira e a 1h15 da madrugada de sexta, o Renato morre. Ele tá acompanhado do pai e de um enfermeiro, e ele liga pra avisar a Dona Carminha. Pouco antes das 2 da manhã, o telefone toca no apartamento dos Manfredini, na Asa Sul. Do outro lado da linha, com voz calma, o marido lhe comunica: Carminha, o Júnior acabou de falecer. A esposa tem um acesso de fúria, em lágrimas grita: você não podia ter feito isso comigo, Renato. Desculpe, ele responde. Eu botei ele no mundo, eu tinha que estar nessa hora, queria estar junto dele, segurar a mão dele. O marido silencia. E essa mágoa eu fiquei. De eu não estar lá na hora que Júnior foi embora. Sei lá, de ficar pensando em botar no colo, sabe? Fazer. Não deu.
Ela pegou o primeiro voo pro Rio de Janeiro e quando chegou, os médicos, inclusive o Dr. Saul, asseguraram para ela que não houve dor no momento em que o Renato morreu. Segundo o atestado de óbito, a morte foi causada por septicemia, broncopneumonia e infecção urinária. Septicemia é a infecção generalizada. Aí tem aquela controvérsia, tá, mas ele morreu de AIDS, mas a mãe dele disse que não, que foi de depressão. Bom, como você viu, no atestado de óbito não tá nenhuma das duas, porque na verdade elas não são causas de morte imediatas. Né? Tanto AIDS quanto depressão tem causas associadas a ela. Associadas, né? Se foi AIDS ou a depressão que levaram a esse quadro que fez com que o Renato desenvolvesse esses problemas. Segundo diz a Carminha, em várias entrevistas, a carga viral no sangue do Renato estaria em níveis normais. Mas o médico dele, no dia da morte do Renato, deu várias entrevistas em que ele falava que a causa foi AIDS. Ultimamente, realmente, ele se entregou. Ele não mostrou força pra viver. Qual foi exatamente a causa da morte de Renato Russo? SIDA, AIDS. Há quanto tempo ele tinha doença? 6 anos. Mas também isso não faz tanta diferença assim. É, Nos pois dias é. seguintes, a imprensa fez um esforço para tentar reconstruir aqueles últimos dias do Renato. Uma matéria que eu queria destacar foi publicada pela revista Manchete, em que ela escreve o seguinte: pele e osso com 20 quilos a menos que os 65 habituais, barba comprida, quase irreconhecível, Renato Russo morreu a 1h15 desta sexta-feira. E aí ele citou a mãe do Renato. Ele se entregou, desabafou sua mãe Maria do Carmo. Nos últimos tempos ele não cansava de se repetir: mãe, eu não sou daqui. Ele desistiu de tomar o doloroso coquetel de drogas que poderia mantê-lo vivo por mais tempo. Essa é uma outra questão controversa, porque várias pessoas contestaram isso, né? Por exemplo, na coletiva que Dado e Bonfá deram para anunciar o fim da Legião, o Bonfá disse: não, eu andei lendo na imprensa que o Renato desistiu, isso é mentira, ele não queria desistir. Mas assim, a maioria dos depoimentos são mesmo de que o Renato desistiu de tomar o coquetel. Tem um tio dele que falou numa matéria pro Globo. Ele queria morrer, por isso não foi internado. Justificou o tio o fato de ter morrido no apartamento. O Renato pediu à família que não tivesse nenhum tipo de cerimônia ou solenidade, que não tivesse procissão e que ele fosse cremado. E assim aconteceu no dia 12, no cemitério do Caju, no Rio. No dia seguinte, inclusive, os pais e a irmã do Renato, Carmen Teresa, lançaram as cinzas do Renato nos jardins do sítio Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba. Abre aspas, rodamos todos os parques do Rio e não encontramos nenhum jardim florido. Não é o local ideal, mas é o mais adequado. Eu quero deixar o meu filho aqui. Então é isso, né, cara? A gente percebe que o Renato quis morrer em paz. Ele quis fugir daquela exposição toda que o Cazuza, corajosamente, aliás, enfrentou. É uma coisa muito pessoal pra gente querer julgar. Mas 26 anos depois... Ia falar isso. Cara, nós ainda estamos falando sobre o Renato. Não? É isso que eu ia falar. É muito pessoal, velho, tragédia, velho. Muito pessoal. Cada um vai agir de uma outra forma. E não é porque um aceitou mais, outro aceitou menos, que um tá certo, outro tá errado. É pessoal, velho. Mas tá aí, o quanto foi triste, o quanto foi... Puta, acho que não teve uma palavra triste a morte do Renato Russo e... Porra, e a gente fala... E deixou um legado aí, né? Deixou um legado aí, né? E é legal porque sempre vai ter alguém vai estar conectado. Um cidadão comum vai estar conectado, ó. Peço licença para compartilhar um fato dessa época. Quando eu cursava o segundo ano do ensino médio, houve uma gincana no meu colégio. Precisávamos arrecadar comidas não perecíveis e utensílios de higiene para doação. Ganhava a ponta equipe que tivesse maior arrecadação. Um dos meus colegas morava perto dos pais do Renato Russo, então tivemos a ideia de pedir doação lá também, para conhecê-lo. A mãe do Renato foi muito gentil, doou uma caixa de alimentos. E quando estávamos embora, meu colega perguntou do Renato Russo: o senhor é pai do Renato Russo, não é? Então ele respondeu: por enquanto. Caralho! A gente achou a resposta muito estranha, mas fomos embora agradecendo a adoção. Mas depois mais soubemos a notícia da morte do Renato. Foi aí que entendemos a peculiar resposta do pai dele. Não sabemos que ele estava doente. Primeiro muito de chorar quando saiu a notícia. Ainda somos muito fãs do Renato. O rock anos 80 foi muita loucura, velho. Foi muito... Acho que o Brasil nessa época não sabia lidar com a fama. Pô, bons vídeos, hein? Bons vídeos, hein? Eu gostei. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!